Boa noite a todos. Mais uma oportunidade bendita de estarmos juntos para conversar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje, essa equipe amorosa do União Espírita Luz Divina, com trabalhadores, alunos, convidados, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema bastante delicado, mas muito importante, que é o momento em que nós estamos vivendo do Covid. Todos deixem o seu microfone fechado, que vocês se imaginem sentados nesse banco. Esse banco que está aí num local onde tem a natureza, onde tem um lago e esse céu lindo de pôr do sol. Hoje nós vamos nos banhar de natureza, prestando atenção na vegetação, ouvindo o som dos pássaros que estão indo dormir. Vamos imaginar toda essa natureza pronta como presente de Deus para nós. Então vocês vão ficar sentadinhos aí, observando a natureza, nos envolvendo com o barulho do mar, essas ondas que vão e vêm, esse som da natureza que nos envolve, esse pôr do sol que nos envia um calor suave, aquecendo delicadamente o nosso corpo. E nós começamos a prestar atenção nas folhas da palmeira que balançam com o vento, a areia. E essa natureza que é presente de Deus nos faz sentir a centelha divina que existe em nós. Caminhando mais um pouco, nós vamos agora para um outro ambiente, onde a vegetação é plena. É como se a gente estivesse sentado ali ao lado, naquela grama. A gente põe os pés dentro da água e sente aquela água fria, gostosa, que nos energiza o corpo todo. A gente olha para cima, observa o balançar das folhas, dos galhos, e a gente fica aí, sentindo a energia da natureza, visualizando esse lugar, esse presente de Deus. Respirando fundo, sentindo a energia divina da natureza. E agora a gente vai caminhar nesse jardim, onde tem flores de todos os tipos, de todas as cores, de todos os perfumes, e a gente se deixa impregnar por essa energia. Isso é Deus presente em nós. Vamos olhar para a variedade dessas cores. Olha o colorido. Através da nossa retina, essa informação vai entrando na nossa mente, serenando, fortalecendo a nossa energia divina. E a gente vai caminhando como uma criança, andando pelas flores, passando a mão pelas flores, acarinhando cada uma delas, agradecendo o que elas estão nos oferecendo. A gente olha para cima, vê aquele sol gostoso, ameno. E a gente volta lá para esse banco e agradece a Deus. Cada um
fazendo a sua oração íntima de agradecimento por tudo que nós estamos vivenciando, principalmente pelas lições difíceis. São elas que nos fortalecem. Olhando essa natureza, esse céu que é um presente de Deus. Doutor Anselmo sentado do nosso lado, aí no banco, fazendo aquelas brincadeiras que ele gosta de fazer, contando as historinhas que ele gosta de contar, trazendo para nós e compartilhando a alegria que ele sempre nos mostra. Respirando fundo, espreguiçando, e aí a gente levanta e vai sentar onde a gente está agora, para que a gente possa ouvir o que a nossa amiga Beth tem para conversar com a gente. Beth, é com você. Boa noite, amigos queridos. Uma alegria estar aqui. Obrigada, Luz Divina. Que gostoso começar assim. Então, esse tema realmente é muito delicado, porque a pandemia do Covid-19 é o coronavírus disease, né, 19, porque os primeiros casos foram divulgados em 2019 na China, mas o Divaldo Pereira Franco, numa live, disse que antes dessa data já havia vítimas de Covid quando ainda a doença não tinha sido identificada. De qualquer forma, esse vírus está gerando muitas transformações. O isolamento, os problemas econômicos, as incertezas do futuro, porque a gente tem medo de contrair a doença, ela evolui muito rapidamente para óbito em alguns casos. O luto em grande escala. Lá tem o site oficial do coronavírus, chama worldometers.info/coronavírus. Então, a data de ontem, no mundo, já 2,5 milhões de pessoas morreram e no Brasil 270 mil. Então, nós estamos ansiosos pela vacina. Mas tudo isso está causando um trauma coletivo. E quem explica para a gente é um psiquiatra lá do Reino Unido chamado David Trickey. Ele diz assim: trauma coletivo é uma ruptura da nossa construção de significado, ou seja, causa-nos uma ruptura na maneira como nos vemos, como vemos o mundo, como vemos as outras pessoas, como entendemos tudo isso. Toda essa maneira de entendimento, de olhar, ficou abalada, revirada por conta da pandemia. E essa situação causa, diz o psiquiatra, lacunas no nosso sistema de orientação, nosso GPS, né? Quem sou, o que estou fazendo aqui, para onde vou. E essa lacuna é um trauma, um sentimento de impotência. Ele fala mais que quando o estresse se acumula, o nosso sistema nervoso entra num estado de alerta máximo e a nossa resiliência mental se esgota. Então, e ele fala também que esse trauma coletivo que surgiu pode permanecer por anos após o término da pandemia. Depois a gente vai voltar sobre esse assunto de lacunas. Então, as epidemias que são localizadas, as pandemias que são, por exemplo, o Covid, que atingiu o mundo inteiro, sempre estiveram presentes na história da humanidade. No século IV a.C., o Aristóteles, famoso filósofo e biólogo que viveu lá na Grécia, ele já relatou casos de epidemia. A varíola, ela já era descrita há 3.000 anos atrás, A peste bubônica, ou seja, a peste negra, que foi uma pandemia devastadora, durou 4 anos, de 1347 a 1351. Teve a gripe espanhola,
que foi a pandemia do vírus influenza de 1918 a 1920. E no século XX também houve muitas epidemias da AIDS, da dengue, do ebola. Agora, no nosso século, já houve o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a chikungunya, a Zika, o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e agora o Covid-19. Então, em todas essas, né, juntando todas essas pandemias e epidemias, morreram milhões de pessoas, se contarmos tudo. E aí, por que nós falamos tudo isso? Porque nós vamos nos referir ao Livro dos Espíritos, na questão 737. Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Não só pandemias, mas terremotos, furacões, tsunamis. E eles respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Aquilo que levaria séculos leva apenas alguns anos de progresso. E lá no Livro dos Espíritos também, na questão 738, Allan Kardec pergunta: mas Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E eles respondem: sim, e o emprega, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. Lá na Revista Espírita, de julho de 1867, Allan Kardec diz que entramos cada vez mais no período transitório, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração com a transformação da humanidade. Isso ele escreveu em 1867. E ele escreve mais. É o próprio Allan Kardec que escreve. Os flagelos são os instrumentos de que se servem o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para a frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com seu novo status. Então a gente pode ver como é que está o mundo hoje. Tem um neurocientista chamado Steven Rehn. Ele trabalha no Instituto DOR, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele colocou um artigo no portal do Estadão, agora em janeiro, no dia 13 de janeiro agora desse ano, e ele fala: existe um negacionismo do perigo do vírus, existe a oferta de curas milagrosas, as pessoas estão morrendo e não podem ser veladas, as pessoas perderam a empatia, quer dizer, empatia é se colocar no lugar do outro, por conta do tamanho da tragédia. É aquela frase: uma morte é tragédia, muitas mortes se tornam estatística. E os pesquisadores da mente, eles dizem que negar a doença ou o número, né, esse número grande de mortes, é uma defesa, é uma fuga de pessoas que não conseguem encarar a gravidade do problema. E tudo isso, dizem eles, está causando um aumento de transtornos mentais, de suicídio. O Divaldo Pereira Franco, na internet, ele falou, né? Esta é uma hora muito grave. Muitos estão explorando o próximo, subindo os preços. Diz ele, é um momento difícil de transição planetária. A divindade permite que o mal se espraie porque nós somos maus. Se o vírus encontrasse um melhor clima moral na Terra, ele seria consumido pelas vibrações do amor. Porque o cérebro, diz o Divaldo, é um dínamo construtor de vida, é o maior dínamo que a humanidade conhece. É só a gente ver lá aquela palestra tão bonita que a Luz Divina fez sobre esse assunto, né? Em julho de 2020, também o presidente da a presidente da Fiocruz, chama Nésia Trindade Lima, junto com um pesquisador também da Fiocruz, Rômulo Paes Souza, e o ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, Paulo Marchiori Bus, também publicaram um artigo na internet dizendo que a Covid, que atinge 181 países, é uma crise sanitária, é uma crise de saúde pública,
Mas também dizem esses 3 pesquisadores da Fiocruz, é uma crise humanitária. Eles dizem que o mundo beira um colapso ambiental, a grande desigualdade de riquezas que geram injustiças sociais, a negligência e abandono das populações mais carentes, não existe saneamento básico, não existem moradias adequadas. Outro artigo que foi recentemente publicado pela BBC Brasil, agora no dia 19 de janeiro desse ano, pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, ele alerta que os países ricos estão estocando vacinas. É a política do eu primeiro, diz o Tedros Adhanom. A gente vê, o Canadá tem 5 vacinas por habitante. E diz o Tedros Adhanom, os países pobres estão ficando sem vacina. E aí, o diretor da OMS fala, devo ser franco, o mundo está à beira de um fracasso moral catastrófico, diz ele. Um fracasso moral catastrófico. E a Netflix também traz um documentário, começou em janeiro, fabuloso. I Am, Eu Sou. E o cineasta Tom Shadyac, ele entrevista filósofos e líderes religiosos do mundo todo. E ele pergunta, ele faz 3 perguntas para esses pensadores. O que há, né, com o nosso mundo? O que podemos fazer por ele? E olha a terceira pergunta, que fantástica. Há um problema que causa todos os outros problemas, todos esses problemas que a gente vê, a pobreza, as guerras e tudo mais. E aí, vários pesquisadores, vários filósofos, vários cientistas, líderes religiosos dão o seu parecer. Então, são vários. Eles dizem que, segundo a ciência, né, o universo e o corpo físico é visto como máquina. E essa forma de ver, né, essa forma mecanicista, modela a nossa forma de entender o mundo e a nós mesmos. Então, nós entendemos que somos separados uns dos outros. Isso leva a um individualismo. Tipo assim, separe-se do grupo, seja o primeiro e vença. Eles dizem, nós acabamos nos tornando máquinas de interesse próprio. E isso gera competição. A competição do ter, do poder, da fama. E o que eles dizem? Lá nesse documentário, para a sociedade capitalista, a nossa função não é ser cidadão, é ser um consumidor. A gente vê as propagandas, né? Eles falam assim, quanto mais você comprar, mais feliz você vai ser. E a gente acumula, acumula. É um exagero do ser, do ter, né? Do ter, exagero do ter, esquecendo do ser. Albert Einstein, já no século passado, dizia: a humanidade precisará de uma nova forma de pensar se quiser sobreviver. E ainda nesse documentário, Tom Hartman é um escritor, um radialista muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele escreveu, ele falou, né, no documentário, acho que teremos que ter um choque após o outro antes de finalmente acordar como espécie. E o que é essa pandemia se não um choque? Então, quando o cineasta Tom Shadyac, né, perguntou, há um problema que causa todos os outros problemas? A gente percebe pela resposta desses pensadores. Essas respostas vêm ao encontro do que nos ensina o Livro dos Espíritos na questão 785. Allan Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo, que, conforme eles dizem, está criando, né, essa crise humanitária, essa catástrofe moral no mundo de hoje. Eckhart Tolle, ele é um escritor, um conferencista alemão que mora no Canadá, escreveu um livro chamado O Poder do Silêncio.
E ele também escreve: há realmente um tom de urgência, porque considero que a transformação da consciência humana não pode mais ser um luxo ao alcance de poucas pessoas, mas uma necessidade fundamental se quisermos que a humanidade não se destrua. Então a gente vê que esses grandes, né, essas grandes cabeças pensantes do mundo já estão nos dando esses alertas há muito tempo. Então, o progresso da humanidade é lento e, às vezes, para que a humanidade evolua de uma forma mais rápida, é que vem esses flagelos destruidores. Às vezes, esse progresso é parcial, no caso de epidemias, um tsunami localizado. Às vezes, esse progresso é estimulado no mundo todo, de uma forma geral, como no caso das pandemias. Lá na Gênesis, no capítulo 18, os Espíritos escreveram: quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. A humanidade conquistou um grande desenvolvimento intelectual. Ela está madura nesse aspecto. Então, chegou a hora de evoluir também moralmente. Deus nos dá todos os dias os meios de adquirir o conhecimento do bem e do mal, dizem eles, né? De praticar o bem. Vieram as três revelações, Moisés, né? Jesus, a doutrina espírita e tantos outros educadores, mas nós não aproveitamos. E aí vem os ceifadores, que são esses flagelos destruidores. Na Revista Espírita, de outubro de 1868, tem uma comunicação espiritual, dizendo: os flagelos destruidores ativam o movimento entre o mundo corporal e o mundo espiritual e deve acelerar o remanejamento da humanidade. E aí, olha que pergunta inteligente de Allan Kardec na questão 738 do Livro dos Espíritos. Mas, nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como um perverso. Isso é justo? E eles respondem, os espíritos: ah, vocês dão muita importância para o corpo físico. O corpo físico é só uma veste. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. A Terra é só um local de passagem. E os espíritos explicam mais. Um dia todos iremos morrer. Uns escolhem morrer na Covid como prova, testar, né, a sua coragem, a sua abnegação no cuidado com o outro. A gente vê que tantas pessoas que trabalham na saúde também desencarnaram. Outros passam por expiações para quitar débitos do passado. E dizem eles, outros morrem porque não se preveniram, porque se arriscaram em aglomerações, sem máscaras. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 854, Allan Kardec faz uma pergunta em relação a isso, né, de pessoas que se arriscam. Ele fala assim, ele pergunta da infalibilidade da hora da morte. Quer dizer, ninguém foge da morte, né? Aquele dia é o dia, né, que planejado. Segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis em evitar a morte, né? E eles dizem: não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. E na Revista Espírita, de novembro de 1865, tem um artigo intitulado O Espírito e a Cólera, ou o cólera, né? Que cólera é uma bactéria que devastou também muitas regiões lá na Europa no século XIX. Então, nesse artigo, eles escrevem que os espíritas, eles têm certeza da vida futura, têm o conhecimento de que existe o plano espiritual, sabem que a Terra é só passagem, exílio, e chegando no plano espiritual, nós sabemos, né, nós espíritas, que continuaremos sendo nós mesmos, desfrutaremos novas percepções, né,
teremos maiores faculdades, reencontraremos as pessoas que amamos. Aí o Allan Kardec fala, apesar de saber tudo isso, que é um grande consolo, os espíritas não vão negligenciar as precauções diante da pandemia do cólera. E ele escreve, devem tomar todas as medidas necessárias para se precaverem, porque não são fatalistas. E porque, se não temem a morte, não devem procurá-la. Ora, diz Allan Kardec, desprezar as medidas sanitárias podem preservá-los, né? Que seria, que se eles não preservassem, seria considerado um verdadeiro suicídio. Lá na Gênese, foi editado em 1868, né? Já vinha escrito que a humanidade passaria por grandes mudanças, né? São chegados os tempos, né? O título lá. Mas tudo isso não é castigo de Deus, não é capricho de Deus, tudo está submetido à lei de progresso. A cada flagelo, a humanidade dá um salto no seu desenvolvimento moral, intelectual. Por exemplo, no desenvolvimento moral, esse isolamento físico nos faz refletirmos sobre nós mesmos, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, e aí prestamos atenção nos nossos relacionamentos familiares, buscando ter mais paciência, resignação, sermos mais caridosos, mais solidários. Sobre essa mudança que o isolamento causa, a Covid causa, o Diário do Grande ABC fez uma reportagem, uma entrevista lá no Hospital de Campanha de Santo André. E o paciente estava tendo alta. Ele tinha tido Covid, ficou lá, né, assim, entubado, tudo. E aí a felicidade dele de voltar para a família. Aí ele falou para a repórter, agora minha vida vai mudar. Antes eu só pensava em trabalhar. Agora vou dar mais atenção para a minha família, para o meu filho. Então é um choque, né, que nos desperta. A gente está desenvolvendo a simplicidade, pensando mais no ser, menos no ter. Estamos entendendo a necessidade de preservar a natureza. A gente vê que com esse isolamento o planeta está se refazendo na sua fauna, na sua flora. E o desenvolvimento intelectual também que está surgindo, estão surgindo novas vacinas, medicamentos, tratamentos. Os pesquisadores de todo o mundo se estão unidos, sequenciando o genoma do coronavírus numa base comum, estão desenvolvendo anticorpos artificiais, porque tem pessoas que são imunodepressivas, não adianta tomar a vacina, não vão fabricar anticorpos. E a pesquisa de melhoria de saneamento, de higiene. Então, é um salto evolutivo. Voltando a falar, né, do David Trickey, aquele psiquiatra do Reino Unido, ele fala que essas crises intensas causam os traumas, as lacunas no nosso modo de entender a vida. Quer dizer, ficamos à deriva, sabe? O nosso GPS está desorientado, sem rumo. E aí ele explica que esse trauma não é proporcional ao impacto do estresse. Há pessoas que passam por grandes dificuldades e não se desequilibram. Outros, por muito menos, adoecem e até desistem da vida. Então, tem pessoas que têm lacunas mais preenchidas, tem pessoas que têm lacunas menos preenchidas. Como preencher essas lacunas? Então, atualizar e reformular as nossas crenças, diz o psiquiatra, e também o nosso senso de identidade, ou seja, quem sou, o que quero da vida, para onde vou. A doutrina espírita nos dá o norte. Somos espíritos imortais, estamos de passagem pela Terra, passando por provas e expiações para evoluir. E aí a gente consegue desenvolver fé, esperança, coragem, resignação. Tudo isso preenche as nossas lacunas. Buscar o conhecimento e fazer a autotransformação preenche as nossas lacunas.
porque a função da crise é despertar a nossa consciência e fazer-nos crescer interiormente, para que façamos a nossa reforma íntima. Desde o século V a.C., Sócrates já dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Mas ainda hoje, a maioria das pessoas não se conhece, não faz um mergulho para conhecer o próprio ser, fica distraído, né? Olhando para fora, para o material, para o ter. Como a gente vai se conhecer? Tem um filósofo chamado Arcângelo Buzzi, escreveu um livro, A Introdução ao Pensar. Ele fala, sabe como a gente pode se conhecer? Ruminando a existência. Sabe os animais ruminantes? Boi, carneiro, camelo, cabra, né? Eles vão lá, pastam, né? Eles engolem as plantas. Aí eles vão lá para a sombra, deitam e ficam ruminando, né? Remoem o que ingeriram. E aí o Arcângelo Buzzi fala, então, ruminação espiritual é um cogitar as experiências recolhidas no campo da vida. Olha que bonito! Ou seja, quem sou eu, como estou, o que fiz, como posso melhorar. A gente falava muito nas redes sociais, mas a gente tinha perdido a capacidade de dialogar com a gente mesmo, com o nosso passado, com o nosso futuro. Então, como que a gente faz a nossa reforma íntima? Estudando, entendendo as leis de Deus para entender a vida e nós mesmos, né? Afinal, como é que a gente vai ter tanta determinação na nossa reforma íntima sem a certeza da imortalidade da alma? E aqueles que pensam, a vida começa no berço, acaba no túmulo, eles vão aproveitar o máximo os prazeres terrenos e vão deixar de cuidar da alma. Então, é aquisição de conhecimento para chegar também no autoconhecimento. Como o Caetano Veloso escreveu, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Reconhecer nossas virtudes que já foram conquistadas, as nossas imperfeições que ainda precisam ser trabalhadas, mas com muita boa vontade, com persistência, transformando essa nossa sombra, né? As nossas fraquezas em virtudes. O Talmud é um dos livros básicos da religião judaica e que complementa a Torá, ou seja, o Velho Testamento da Bíblia. Lá ele escreve: nenhum homem é dono dos seus instintos, mas podemos transformar nossos instintos em aliados, não em inimigos. Nos animais, os instintos os protegem. Eles sabem satisfazer as suas necessidades de uma forma saudável, mas nós não. Nós acabamos transformando os nossos instintos em necessidades exageradas, se transformaram em vícios, em abusos. Então, esses instintos precisam ser transformados em aliados. Transformar o homem velho no homem novo, fazendo essa ruminação espiritual. Olhar para dentro da gente mesmo, prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, humildemente. Quer dizer, eu não sou mais que os outros. Ainda tenho muitas imperfeições a serem trabalhadas, ainda tenho muito que aprender. Olhar para dentro de nós compassivamente, autoaceitando-nos, auto-perdoando-nos, porque todos nós estamos numa longa jornada, longa jornada evolutiva. E olhar para dentro de nós corajosamente, com boa vontade, com esforço, com perseverança na nossa mudança interior. Assim estaremos construindo a nossa casa interior sobre a rocha. Sabe? Essa passagem está lá em Mateus 7:24. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E nós estamos atravessando esses tempos de tempestade, de ventania. Mas aqueles que edificarem a casa sobre a rocha continuarão firmes durante essa tempestade. Vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre os ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos, obrigada.
Vamos respirar fundo, né? Assistir depois, quando chegar o vídeo gravado, porque a gente tem que parar e pensar e analisar essas informações, que, a meu ver, é um momento muito importante de reflexão, de adquirir conhecimento e ser aquela pessoa produtiva, não entrar na lamentação. E eu vou repetir mais uma vez o conhecimento que a gente já adquiriu. Medo, desesperança, faz com que a nossa imunidade se fragilize. E qualquer resfriado vira uma doença grave. Qualquer coisa leve torna-se uma doença grave. E a brincadeira que eu sempre faço, como a Beth também já comentou, nós vamos voltar para a casa do pai, né? Todo mundo está com o passaporte para voltar para a casa do pai. Ou seja, vamos morrer? Vamos. Agora, o desespero eu posso substituir por viver bem, entender. Tem o capítulo do bem sofrer e mal sofrer que a gente precisa ler e estudar várias vezes, né? Entender que não é castigo divino. Eu recebi hoje a mensagem de uma amiga que está no desespero, que ela falou: esse maldito bichinho que é o vírus. Se isso é projeto divino, nós temos que aprender com as lições que a vida nos dá e sermos melhores, percebendo que precisamos pedir ajuda. Existem muitos tratamentos, todas essas orientações. A Beth deu aí um roteirinho, o Caminho das Pedras, em 2 sugestões que ela passou para a gente. Depois a gente assiste de novo e presta mais atenção. Então, gente, bora viver bem, vai dar tudo certo, não é isso? Agora, quem quer falar? Eu vou começar a pedir. Maria Aparecida, você sempre tem contribuição dentro da sua área de conhecimento. Boa noite, pessoal. Bom, eu acho que as instituições religiosas têm um papel fundamental, porque elas precisam preparar a pessoa para a morte, para lidar com o luto, para lidar com a dor, porque a gente vê muitas instituições que falam: não, venham até mim, você que não tem nada, você vai adquirir carro, casa, empresa, vai ser um empresário. Isso é importante, a gente precisa se manter, né? O dinheiro é uma obra divina, ele é muito bom, mas usado com inteligência. A gente não pode ser o escravo do dinheiro. A religião tem que preparar a gente também para o depois, porque todo mundo vai morrer e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? O luto, todo mundo passa pelo luto várias vezes na vida e a pessoa fica evitando. Não, eu não vou nem no velório porque eu não quero ver a pessoa, eu não vou nem no enterro. Gente, vamos! A gente faz a prece antes de ir para a gente se fortalecer. Chegar lá, a gente faz a prece pela pessoa que está retornando para a casa espiritual. Se ficar triste, a gente tem que pensar que tem que ser momentâneo, a gente não pode demorar muito na tristeza. E a gente, mesmo na situação mais difícil, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ser construtivista, a gente tem que construir. Nós estamos nessa situação e todo mundo está pensando: ai, as pessoas estão morrendo, ai, é o maldito bichinho. Ah, não, gente, esquece assim. Nós pedimos para passarmos por essa situação e para estarmos aqui nesse momento. Vamos fazer um breve exercício, ó. Vamos imaginar cada um de nós lá em cima, do lado de Deus, olhando aqui para baixo e avaliando o nosso comportamento. Será que a gente ia gostar do que a gente está vendo? Então a gente precisa mudar a nossa atitude, né? Porque assim, se eu pedir, Deus,
por favor, coloca aí no meu planejamento reencarnatório que eu quero estar viva naquele período para eu contribuir de alguma maneira. E aí chega a hora de contribuir, eu me desespero, eu fico chorando, eu fico lastimando. Gente, foi por água abaixo tudo aquilo que eu pedi. Então, por mais dolorosa que seja a situação, e é porque a gente está vendo muita gente voltando para o plano espiritual e dá aquela tristeza, dá aquela saudade, mas a gente relaxa, mentaliza que tudo que acontece é para nossa evolução e a gente tem que contribuir para que isso aconteça de uma maneira mais serena. A gente tem que lançar vibrações positivas para a gente passar por isso e para o plano superior também conseguir fazer a missão deles, né? Porque eles precisam da nossa energia. Se a gente não lançar para eles vibrações de amor, vibrações de fé, eles vão ter um trabalho muito maior. E aquela pessoa que sofre muito é porque ela não olha para o seu interior, né? Porque dentro de mim estão todas as respostas que eu preciso e que eu procuro. Então, se eu estou achando que esse momento é triste, eu tenho que buscar no meu interior por que essa tristeza. E olhar para dentro da gente é complicado. A gente tem que enfrentar os nossos monstros para sair vitoriosos. Então, o que a gente faz? Não, deixa meu monstro lá quietinho, ó, não quero nem olhar para ele, deixa ele lá. Só que aí eu não evoluo. Então, quanto mais eu olhar para dentro de mim, quanto mais eu me analisar, melhor eu vou sair dessa situação. E aí é uma reflexão minha, né? Porque se a gente está passando por isso, por esse isolamento, é para forçosamente a gente olhar para o nosso interior. Porque os espíritos que já subiram um degrau, eles olham para dentro de si. E aqueles espíritos plenos, eles olham para tudo, né? Então, se eu quero caminhar para esse mundo de regeneração, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que encarar aquilo que eu preciso corrigir. E com fé, pedindo para Deus, pedindo para o meu anjo da guarda, para o meu mentor, para o meu espírito protetor, que me mostrem o caminho, que me dê forças, porque com certeza a divindade que existe em mim se liga a Deus e faz com que eu consiga atingir o objetivo que é evoluir nessa jornada. Obrigada e um beijo para todos. É isso aí, amiga. Resumindo, nós temos Deus em nós, né? Nós somos centelha divina. Então, o caminho é esse. Bom, eu vou parar de falar para dar oportunidade para mais alguém. Mais alguém abrindo o microfone. Vamos lá. A gente está quase no nosso horário, mas ainda dá tempo de alguém falar. Quem Oi, vai? Luz. Oi, Oi. Dani, Boa vai. noite, todo mundo. Beth, muito obrigada. Você trouxe, eu acho que dados e informações super importantes, e isso tudo veio num envelope de tanto amor, de tanto carinho. Muito obrigada mesmo pela sua palestra. Eu queria deixar um recurso que tem se tornado bastante não comum, mas que tem sido falado bastante aqui nos Estados Unidos, que se chama Buy Nothing, que significa compre nada, ou seja, não compre nada, né? E eu vou deixar o link do site para vocês aqui, porque esse projeto é um projeto que começou assim de vizinhança em vizinhança, onde as pessoas se conectam através da sua conta do Facebook e elas trocam coisas que uma precisa, a outra não precisa mais, a outra não quer mais, a outra vai doar. Então, isso tem se tornado um grande movimento aqui nesse país, o que é muito interessante, porque os Estados Unidos é um dos países mais consumidores que existe no planeta, se não o maior. Então, assim,
especificamente falando dos Estados Unidos, essa pandemia, ela também fez com que a gente parasse esse hábito de consumismo, né, que existe aqui. As pessoas não podiam ir às lojas. E tudo bem que você pode comprar online, mas as pessoas começaram a se ater ao que realmente era importante, as coisas básicas, não é? Aqui existe ou existia, né, essa coisa de vou sair para fazer compra porque eu estou de saco cheio, não tenho nada para fazer. A gente não pensa assim no Brasil, né? Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou sair, vou comprar um monte de coisa. Né? É diferente, a realidade é diferente, mas isso parou aqui desde que a pandemia aconteceu. E esse movimento, ele tem sido bastante interessante porque ele está conectando as pessoas e realmente criando esse senso de comunidade, né? Parando o consumismo, esse senso de comunidade, de que a gente pode se ajudar uns aos outros, e, inclusive, esse movimento, ele já existe no Brasil. Existe uma só comunidade no Brasil que fica aí em Santo André. Então, vocês que estão aí na região do ABC têm acesso, e eu acho que é uma ideia tão interessante, tão bonita da gente poder se ajudar, né, uns aos outros nesse momento, estender ali, se você tem coisas para doar, que você não usa mais, que não serve mais, que você pode fazer a doação. E também outras pessoas, né, que de repente precisam se mudar, precisam recomeçar e não têm dinheiro para ficar comprando tudo novo, podem ir lá e pedir ajuda. Então, eu deixo o recurso para vocês. Eu só queria fazer um pequeno comentário que ontem à noite eu assisti, por acaso, um documentário sobre os 10 anos de Fukushima. E eu passei a noite toda ali pensando e refletindo sobre aquela tragédia onde morreram 200 mil pessoas, né? E aí hoje veio essa bela palestra falando exatamente disso. Então, muito obrigada a todos. Boa semana. Obrigada, Dani. Depois, e coloca, se tem alguma referência do grupo de Santo André, a gente vai... Isso é bonito porque a gente está voltando no tempo. Antigamente, a feira de trocas, né? Então, o que é bom não se perde. Obrigada, amiga. Arlete? Viu, Dani? Esse projeto é no bairro Assunção, em Santo André. Mas esse projeto é desde 2013, ele foi fundado em 2013. Legal. Já é um pouco antigo. Passa a referência. Sim, eu sei. Mas é bacana, é muito bacana esse projeto. Ele começou há mais tempo, mas ele se tornou muito popular aqui quando a pandemia aconteceu. Legal. Muito bom. Compartilha com a gente as referências, que tem muita gente que vai se envolver aí. Arlete, vamos lá. Boa noite, gente. Beth, obrigada, como sempre, brilhante, né? Eu queria, de tudo que foi dito, e depois o que a Maria Aparecida colocou, o que me preocupa muito, muito, é sobre o luto. A nossa responsabilidade com a educação dos nossos filhos referente a isso. Porque a Aparecida falou, religiões precisam... Não, que somos nós nos responsabilizarmos por ensinar aos nossos filhos sobre a morte. Porque morte é um tema velado, ninguém fala, morre um, esconde do outro, não leva o filho. Não... E eu, como mãe, nós, como pais, temos que nos responsabilizar por isso. Nós temos que trabalhar isso na gente, aprender a falar. Gente, na minha época de adolescente, de criança, sexo era um tabu e ninguém falava. Nós aprendemos a falar sobre, a discutir, a trazer esse tema em pauta. Eu acho que hoje a gente precisa falar sobre a morte, porque a morte não é um fim. A doutrina nos ensina que a morte é uma passagem. E a gente precisa aprender a passar isso para os nossos filhos, para criar uma geração mais positiva, uma geração
geração que lide melhor com essa passagem. Uma geração, porque é nossa responsabilidade enquanto pais. E se eu não lido bem, eu preciso aprender. Porque eu tenho a responsabilidade de passar isso para os meus filhos, para os meus netos. Sim, e a gente tem que aprender, principalmente a começar, que eu tenho visto de uma forma muito equivocada, as pessoas sofrerem com a morte do animal de uma forma assim exacerbada, de uma forma muito grande. Gente, quando eu pego um animalzinho, eu sei que a vida dele é 1/10 da minha. 1/20. Eu vou sentir, eu vou prantear, sim, mas eu não posso lidar com isso como se fosse fim da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Meu cachorrinho morreu. O que eu vou fazer da minha vida? Fiquei viúva. O que eu vou... Não. A gente tem que aprender a lidar. E todas essas coisas fazem parte da vida da gente. A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. A pessoa... olha, chegou lá no óvulo e no espermatozoide. A única certeza que aquele serzinho tem é que ele vai morrer. O resto, o meio, entre a ovulação e a morte, é a única certeza. O resto da vida a gente constrói. E a gente tem que construir essa realidade para nós e para aqueles aos quais a gente tem responsabilidade. É isso aí, eu acho amiga. Que é muito importante, é um tema que ninguém fala. Boa noite para vocês, uma boa semana. Deus abençoe a todos. Esse assunto do luto, ele precisa ser conversado, tá aqui no nosso planejamento, porque a gente, inclusive, precisa entender as fases do luto e que cada um tem um tempo diferente para viver essas fases. Então, quando a gente conhece, entre aspas, a teoria, a gente sabe buscar ajuda e a gente sabe vivenciar melhor. Fala, Dani. Não, eu concordo, desculpa, eu abri por acaso. Tá. Beth, quando a gente conversou para que você falasse sobre esse tema, a gente já tinha visto você falar sobre isso e são temas que precisam das pessoas certas para falar. Cada um de nós tem um perfil, cada um de nós tem uma energia, né? Então, gratidão, amiga, pela pesquisa, pela entrega e a suavidade, e principalmente pela verdade, né? As coisas precisam ser vistas por inteiro, porque a gente é filho de Deus, tem a fagulha divina e a gente não é pouca coisa. É filho de Deus, irmão de Jesus, quer mais. Certo, gente? A gente já está completando o nosso tema, nosso tempo. Eu hoje vou usar para nossa prece de encerramento. Vou tentar, né? O Carlos está aqui preocupado. Vou tentar compartilhar com vocês a oração de São Francisco, como nossa prece de encerramento, porque é alguém que nos deixou um exemplo, uma energia, que nós temos momentos que a gente vacila, a gente tem momentos de fragilidade, é natural. A diferença é quanto tempo eu vou ficar sentado na beira da estrada, tá? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês essa música, a oração de São Francisco. Fica com prece de encerramento, cada um de vocês visualizando o seu amigo, aquelas pessoas que estão fragilizadas. E durante a música, a gente vai emanando essa energia. Só um minutinho que a gente está compartilhando aqui. Nos envolvendo com esse carinho, sentindo a energia dessa música. Senhor,
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lembrando da presença amiga do Dr. Anselmo, de toda essa equipe. Que o tema de hoje seja para nos fortalecer, emanando de nós sentimento de gratidão pela vida, sabedoria. E ao invés de fazer o autopasse hoje, nós vamos emanar do nosso peito uma fonte geradora de luz, para que a equipe espiritual consiga utilizar o nosso ectoplasma, fortalecendo também toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, toda a equipe de limpeza, toda a equipe de saúde possa receber essa energia que nós estamos emanando agora, juntamente com todos os médicos do plano espiritual que fazem parte da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Nós somos luz e emanando juntos essa energia, nos tornamos fortes, auxiliando e sendo auxiliados, respirando fundo, agradecendo a Deus e nos abraçando, porque esse corpo ele é muito importante para a caminhada terrena do nosso espírito. Obrigado, Pai do Céu, por esse corpo. Muito obrigado. E por essa cabeça aqui também, né? Que tem que pensar direito, né? Gente, obrigado por vocês estarem com a gente. Gratidão imensa, muita paz, muita alegria pelo aprendizado. Um abraço, Beth. Obrigadão, povo. Tchau, obrigada, gente. Ótimo final de semana. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, Beth. Boa
Boa noite a todos. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. O Carlos não deu o recado sábio dele. É isso aí. Tchau, gente. Muita harmonia. Nada.